Olá, quinto dia da nossa série devocional, Uma Jornada através do Luto. Quinto dia, hoje nós vamos falar sobre medo e sobre morte. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2. Hebreus 2, nós vamos ler dois versículos, o 14 e o 15. A palavra do Senhor diz da seguinte maneira: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, ele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Versículo 15: E livrasse assim todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Graças a Deus por essa palavra. Falando de medo e morte, eu quero te fazer uma pergunta. Será que nunca disse que a dor, ela parecia tanto com medo a você? Nunca ninguém lhe disse que a dor, ela pudesse ser algo que caminhasse junto, semelhante com medo? Ninguém nunca lhe disse isso. Os seres humanos, naturalmente, eles temem a morte, inclusive a sua própria morte. Nós temos medo, sim, da nossa própria morte. Quando pensamos enquanto a que maneira poderia vir a se dar a nossa própria morte. Mas também tememos a morte dos nossos entes queridos, sim. E isso, infelizmente, é uma parte do poder que o inimigo ele tenta exercer sobre nós, colocando sobre nós um medo. Sabe o medo que te paralisa? Sabe o medo que te impede de avançar? O medo que te impede de viver situações, mas com leveza, com convicção, com paz. A própria dor, ela muitas vezes, como eu disse anteriormente, ela traz medo, mas a novidade da vida sem um ente querido pode, infelizmente, despertar em nós sentimentos de ansiedade, sentimentos de confusão, sentimentos até de pânico. Isso acontece quando nós nos deparamos com a novidade, viver sem o nosso ente querido. Mas lembre-se que Jesus, ele voluntariamente, ele entrou nas mandíbulas da morte. E ele, de uma maneira tão maravilhosa, ele caminhou até aquele guardião, o guardião da prisão da sepultura. E ali ele arrancou as chaves das mãos da morte, a chave da mão da morte. A morte tinha essa chave em sua mão. E Jesus foi até lá e arrancou, louvado seja Deus. E que maravilhoso ver que Jesus, ele a partir disso, ele próprio, ele levantou da sua sepultura. Jesus, ele saiu dela. E ele levou consigo, quando saiu da sepultura, um comboio de cativos. Um comboio de cativos que agora passaram a se tornar livres, foram libertos
junto com Ele, atrás dele. Louvado seja Deus. Amigos, queridos, a morte, ela é um inimigo, mas ela é um inimigo derrotado. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos resgatou para a vida, que venceu a morte para nos dar vida com abundância. Porque hoje o inimigo nosso, a morte, o inimigo que era mortal, agora ele foi derrotado. Louvado seja Deus, embora os teus sentimentos agora nessa noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde, eu não sei em que momento você vai assistir esta série, embora os teus sentimentos, hoje eu possa dizer que são sentimentos de medo e de um medo compreensível. Você não precisa permanecer preso dentro desse medo. Não tem por que viver aí, preso nesse medo. Medo não. Sabe, escolha hoje continuar trazendo esse seu medo, continuar trazendo e colocando sobre Cristo. Traga a Cristo e coloque sobre ele o seu medo, sabe? Ele não está chateado com você se você sente medo, não, ele não está, mas antes ele te convida para você abrir justamente mão desse medo e deixar esse medo ir embora. Você precisa fazer isso, deixar esse medo que apavora, ou que até aqui, antes de você assistir essa série, esse medo te apavorou, te perturbou, porque muitos anos da minha vida, esse medo da morte, ele me perturbou, a ponto de me levar a viver depressão, antecipando algo que ainda nem tinha eu vivido, não tinha acontecido na minha vida, não tinha nem menos possibilidades de que isso acontecesse. Ao invés de desfrutar a vida com meu ente querido, no caso, meu esposo, o meu falecido esposo, pastor Carlos, que eu vivi tantos anos, por um período de tempo, de muitos anos, em uma determinada época, eu vivi angustiada, com pânico, com desespero, com ansiedade, com depressão, daquilo que poderia acontecer, daquilo que pudesse acontecer. Então, nessa noite o Senhor, Ele te convida, abra mão desse medo, deixe esse medo ir embora. Talvez o seu ente querido não tenha partido, mas você já se sente lutado, com ele ou ela vivo, mas no estado vegetativo. Talvez você, como eu, esteja em luto. O seu ente querido já partiu. Mas o Senhor, Ele nos diz, deixe esse medo ir. Porque eu derrotei a morte. Eu venci a morte. Não é morte eterna. É morte para a vida eterna. E Ele diz, eu derrotei a morte. Mas agora eu estou com você. Eu venci a morte.
e eu estou com você. O Senhor está contigo. Eu quero terminar com o último versículo da palavra de Deus, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Ore isso nesse momento. Senhor, eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Porque Ele tem cuidado de mim e dos meus filhos. Porque Ele continuará cuidando de nós. Amém. Lançando sobre Ele toda ansiedade, medo, desespero, insegurança. Porque Ele tem cuidado de ti, de nós. Amém. Deus te abençoe. Até a nossa próxima devocional da série Abençoada, uma jornada através do luto, que trará e já tem trazido para as nossas vidas restauração, renovo, encorajamento. Até a próxima.